Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Tauana e hoje vou apresentar para vocês a teoria de equações de primeiro e segundo grau. Nós já estamos na sexta aula do curso preparatório de matemática para os concursos da VUNESP e se você ainda não viu as aulas passadas, dá uma olhada nos vídeos que eu já postei no canal para ver se tem algum que te interessa por lá. E para saber mais sobre os tópicos das próximas aulas, eu deixei o cronograma na descrição do vídeo. Para entender o que é uma equação de primeiro e segundo grau, primeiro a gente precisa entender o que é uma equação. Equação é uma igualdade entre duas expressões matemáticas que se verifica para determinados valores das variáveis. Por exemplo, essa igualdade matemática, 3x mais 10 é igual a 18 menos x. Ela se verifica para x igual a 2, pois 3 vezes 2 é igual a 6, 6 mais 10 é 16, do lado esquerdo. 18 menos 2 é igual a 16 do lado direito. Para resolver uma equação, é necessário encontrar todos os valores possíveis para as variáveis que tornem a igualdade verdadeira. Por exemplo, se a gente tiver duas variáveis, 3x mais 10 é igual a 2y mais 6. Essa igualdade é verdadeira para vários valores de x e y, como por exemplo, se o x for igual a 2 e o y for igual a 5, a gente tem que do lado esquerdo vai ficar 2 vezes 3 igual a 6 com mais 10, 16, e do lado esquerdo 2 vezes 5, 10 com mais 6, 16. Ou para x igual a 4 e y igual a 8. Nesse caso, do lado esquerdo vai ser 4 vezes 3 é igual a 12, mais 10, 22. 2 vezes 8 é igual a 16, mais 6, 22. E assim por diante. Como transformar uma equação em outra equivalente? Para isso, se a gente realizar uma operação do lado esquerdo, tem que realizar a mesma operação do lado direito. Ou seja, tudo que foi feito de um lado da igualdade deve ser feito do outro lado também, de forma idêntica. Se eu somar 2 do lado esquerdo, eu preciso somar 2 do lado direito. E para que transformar uma equação em outra equivalente? Porque assim a gente consegue isolar a incógnita e descobrir o valor que faz com que a igualdade seja verdadeira. Agora eu vou apresentar para vocês o passo a passo dos cálculos para essa expressão aqui. Logo no primeiro exemplo, a gente já viu que a solução dessa equação é x igual a 2. Mas como faz o cálculo de fato? Primeiro, eu quero trabalhar com esse menos x. Se eu quero deixar todos os x do lado esquerdo, eu vou ter que somar x em ambos os lados da equação. Portanto, ao somar x dos dois lados da igualdade, temos que 3x mais 10 mais esse x é igual a 18 menos x mais x. Agora a gente precisa organizar esses termos. 3x mais x é igual a 4x mais 10. E desse lado aqui, sobra o 18, porque menos x mais x é igual a 0. Agora vamos trabalhar com esse termo 10, porque do lado esquerdo da igualdade, eu quero que fique só termos que tenha o x, e do lado direito da igualdade, todos os termos independentes do x. Para isso, precisamos subtrair 10 dos dois lados da igualdade. Portanto, 4x mais 10 menos 10 é igual a 18 menos 10. Perceba que subtrair 10 de um lado e do outro lado mantém a igualdade dessa equação. Agora, organizando os termos, 4x mais 10 menos 10 é igual a 0. 4x mais 0 é igual a 4x. 18 menos 10 é igual a 8. Agora, a gente precisa trabalhar esse 4 aqui. Para isso, a gente vai dividir o lado esquerdo e o lado direito por 4. Temos que 4x dividido por 4 é igual a 8 dividido por 4. 4 dividido por 4 sobra só o x e 8 dividido por 4 é igual a 2. Portanto, a resposta x igual a 2 torna essa igualdade verdadeira. Aqui eu trouxe para vocês alguns tipos de equações para vocês perceberem que não existe só a equação do primeiro e do segundo grau. Também existem equações cúbicas, que são as equações de terceiro grau, equações polinomiais de grau n
equações algébricas, que nada mais é do que aplicar as operações de mais, menos, vezes e dividido com equações polinomiais de qualquer grau. E assim por diante, tem mais vários outros tipos de equações. Para exemplificar, equações lineares ou equações de primeiro grau têm essa carinha. Ax mais b é igual a zero, sendo que a e b são os coeficientes dessa equação. Equações quadráticas ou equações de segundo grau têm essa carinha aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero, sendo que o a, o b e o c são os coeficientes dessa equação de segundo grau. Equações cúbicas ou equações de terceiro grau têm essa carinha aqui. Ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d é igual a zero, e nesse caso a, b, c e d são os coeficientes dessa equação. A forma geral de equações polinomiais de grau n é essa daqui. É interessante perceber que se esse n for igual a 1, toda essa equação se reduz a uma equação linear. Se o n for igual a 2, essa equação se reduz a uma equação quadrática, e se o n for igual a 3, ela se reduz a uma equação cúbica. Por isso que essa é a forma geral de equações polinomiais de grau n. E as equações algébricas envolvem equações com vários polinômios de vários graus, como, por exemplo, pegar um polinômio e dividir por outro é igual a um terceiro polinômio, e assim por diante. Como o próprio nome da aula diz, nós vamos focar nesses dois primeiros tópicos, que são as equações de primeiro grau e equações de segundo grau. Mas eu achei interessante trazer mais exemplos para vocês verem que tem vários tipos de equações. Equações lineares ou equações de primeiro grau. Então, a gente já viu que é da forma ax mais b igual a zero, em que todos os coeficientes a e b são números reais e o a precisa ser diferente de zero, porque se o a for zero, esse primeiro termo desaparece e aí sobra só uma equação constante. E para ser caracterizada uma equação de primeiro grau, o expoente do x precisa ser igual a 1. O valor x, que torna a igualdade verdadeira, é chamada de raiz da equação. E equações do primeiro grau têm apenas uma raiz. Necessariamente uma raiz? Sim, porque a única maneira de não ter nenhuma raiz é se o a for zero, e aqui a gente está dizendo que o a não pode ser zero. Portanto, equações de primeiro grau vão cortar o eixo x em algum ponto, em um único ponto. Agora eu vou apresentar para vocês alguns exemplos e vamos identificar quem são os coeficientes a e b nessas equações de primeiro grau. X mais 1 é igual a zero. Então, aqui, a é igual a 1, que é o termo que acompanha o x, e b é o termo independente do x, que também vale 1. 2x é igual a 6. Perceba que aqui, do lado direito, não é zero, e a gente precisa transformar essa equação em alguma coisa desse tipo. Portanto, a gente precisa subtrair 6 de ambos os lados. 2x menos 6 é igual, aí aqui fica 6 menos 6, que é igual a zero. Então, o a vale 2 e o b, nesse caso aqui, vale menos 6. Aqui, igual, a gente precisa deixar esse lado direito igual a zero. Para isso, a gente tem que subtrair 16 de ambos os lados. Do lado esquerdo vai ficar 4x mais 2 menos 16, e do lado direito vai ficar 16 menos 16. Portanto, o a vale 4 e o b vale 2 menos 16, que é igual a menos 14. E aqui, 3x mais 4x menos 5 mais 8 igual a zero. Bom, o primeiro passo é que o lado direito já é igual a zero, então tá tudo ok. Do lado esquerdo, a gente tem que juntar tudo que tem x e tudo que não tem x. Portanto, o coeficiente a dessa equação vai ser 7, pois 3 mais 4 é igual a 7, e o coeficiente b vai ser 3, pois menos 5 mais 8 é igual a 3. Como equações de primeiro grau caem na prova da VUNESP? Geralmente, os problemas de equação de primeiro grau aparecem em uma situação-problema. O enunciado dá várias informações e você tem que assumir que uma dessas informações é uma letra. Quando você monta uma expressão com apenas uma letra, você consegue isolar essa letra e descobrir o seu valor, como nesse caso da VUNESP de 2019.
Uma pessoa comprou 5 lápis a R$ 2,50 cada e 3 canetas iguais. Pagou essa compra com 2 notas de 20 e recebeu de troco R$ 15,50. Qual era o valor de uma caneta? Para isso, a gente vai chamar o preço da caneta de P e montar a seguinte expressão. 5 vezes R$ 2,50 é o que essa pessoa gastou em lápis, mais 3 vezes o P, que é o que ela gastou em caneta. Isso é igual. Como ela pagou a compra com 2 notas de 20, ela deu R$ 40. E se ela recebeu de troco R$ 15,50, tem que subtrair desses R$ 40. Portanto, 12,50 mais 3P é igual a 24,5. E, para deixar naquela forma AX mais B é igual a zero, nesse caso o X é o P, né, que é a incógnita, vai ficar 3P menos 12 igual a zero. Menos 12 porque esse 24,5 passou subtraindo para esse lado. E agora sim, a gente tem que o coeficiente A dessa equação de primeiro grau é 3 e o coeficiente B é menos 12. Para encontrar o valor do P, basta passar esse 12 para o lado direito da equação como positivo e dividir por 3, logo P vale 4. Um outro exemplo que já apareceu foi esse daqui, na VUNESP de 2019. Em uma cidade, os ingressos de cinema custam R$ 18 e os pacotes de pipoca custam R$ 4 cada um. Se 5 amigos foram a esse cinema e gastaram juntos, com ingressos e pacotes de pipoca, o total de R$ 118, quantos pacotes de pipoca eles compraram? Para montar a equação desse enunciado, a gente vai precisar atribuir uma letra para a quantidade de pacotes de pipoca. Nesse caso, eu chamei de X. Então, 5 amigos compraram 5 ingressos. Portanto, de ingresso foi gasto 18 vezes 5. Eles compraram X pacotes de pipoca, sendo que o preço de cada uma é 4. Portanto, o gasto com ingressos e pacotes de pipoca é igual a 18 vezes 5 mais 4x. E no total eles gastaram R$ 118, que fica do lado direito da igualdade. Ou seja, 90 mais 4x é igual a 118. E para deixar na forma AX mais B igual a zero, tem que subtrair 18 de ambos os lados. 4x menos 28 é igual a zero, porque 90 menos 118 é igual a menos 28. Nesse caso, o coeficiente A é 4 e o coeficiente B é menos 28. E para continuar a resolução desse exercício, basta passar esse menos 28 para o lado direito somando e dividir o resultado por 4. X é igual a 7. 7 pacotes de pipocas foram comprados. Equações quadráticas ou equações de segundo grau. Elas têm essa carinha, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero, em que os coeficientes a, b e c são números reais e o a precisa ser diferente de zero novamente, porque se o a puder ser zero, essa parte aqui cancela e a gente cai numa equação de primeiro grau. Os valores de x que tornam a igualdade verdadeira são chamados de raízes da equação. Equações de segundo grau têm no máximo 2 raízes, e a gente vai ver por que é importante deixar bem claro no máximo 2 raízes. Mas antes, vamos ver alguns exemplos e identificar os coeficientes em cada um desses exemplos. 2x ao quadrado mais 4x menos 6 é igual a zero. Já está naquela forma de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Portanto, o a é 2, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. O b é 4, que é o coeficiente que acompanha o x. E o c é menos 6, que é o coeficiente que independe do x. Nesse próximo exemplo, tem x ao quadrado menos 5x é igual a menos 2. Para o lado direito ser igual a zero, a gente precisa somar 2 tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, a gente vai ficar com x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a zero. O coeficiente a é igual a 1, o coeficiente b é igual a menos 5 e o coeficiente c é igual a 2, porque esse 2 passou somando para esse lado. 2x ao quadrado é igual a 3x menos 5 mais 1. Essa equação de segundo grau a gente vai ter que consertar bastante.
Primeiro, vamos passar tudo isso que está do lado direito para o lado esquerdo da equação para aqui ficar igual a zero. O coeficiente a é 2, que é o que acompanha o x ao quadrado. Se 3x está somando, ele passa subtraindo para o lado esquerdo. E menos 3 que vai acompanhar o x do lado esquerdo. Portanto, o coeficiente b é menos 3. E o coeficiente c, que é o que independe do x, é menos 5 mais 1. Resolvendo essa operação, menos 4. E passando para o lado esquerdo, se é menos 4, ele passa como mais 4. Portanto, o c é igual a 4. Esse exemplo tem o termo do x ao quadrado do x e do termo independente de ambos os lados da igualdade. Então, sem segredo, como o lado direito precisa ser zero, tudo isso daqui vai ter que ir para o lado esquerdo. 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado sobra 1x ao quadrado, portanto, o a vale 1. 8x menos 6x é igual a 2x, portanto, o b vale 2. E 10 menos 9 é igual a 1, portanto, o c vale 1. Perceba que, nesses 4 primeiros exemplos, todos os coeficientes a, b e c tiveram valores diferentes de zero. Essas equações são classificadas como equações de segundo grau completa. A partir de agora, eu vou apresentar exemplos para vocês de equações de segundo grau que são consideradas incompletas porque ou o coeficiente b é zero, ou o c é zero, ou ambos, b e c, são iguais a zero. Nesse primeiro exemplo, 2x ao quadrado menos 4 é igual a zero. Não tem o termo do x sozinho, então o b vale zero. O a vale 2, que é o termo que acompanha o x ao quadrado, e o termo independente é o c, que vale menos 4. Aqui, a gente já não tem o termo independente do x. Perceba que tem menos x ao quadrado mais 3x igual a zero. Então, o a é menos 1, o b é 3 e o c vale zero. E aqui não tem nem o termo do x, nem o termo independente. Só tem 10x ao quadrado é igual a zero. Então, o a é 10, o b é zero e o c também é zero. Como calcular as raízes de uma equação de segundo grau? O primeiro passo, e é muito importante esse passo, é identificar os coeficientes a, b e c corretamente. Porque com esses coeficientes a, b e c, a gente vai calcular o discriminante, que é o delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac, e depois aplicar a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes x1 e x2 da equação de segundo grau. A fórmula de Bhaskara é x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Como a gente viu em algum slide passado, equações de segundo grau têm no máximo duas raízes. Isso porque, se o delta é menor do que zero, então a equação não possui uma solução real. Isso quer dizer que não existe um x que satisfaça a nossa equação. Se esse delta for igual a zero, essa parte aqui da fórmula de Bhaskara, ela é igual a zero. Então, para calcular a raiz, basta fazer menos b dividido por 2a. E a gente vai encontrar um único resultado. Por isso que quando delta é igual a zero, a equação possui uma única solução real. Nesse caso, x1 é igual ao x2. E se o delta for maior do que zero, então vai cair nessa parte de mais raiz quadrada de delta e depois menos raiz quadrada de delta. A gente vai encontrar duas soluções reais para a equação de segundo grau. E essa foi a aula que eu preparei sobre o assunto de equações de primeiro e segundo grau. Se você é novo aqui no canal e essa é a primeira aula que você está vendo, te convido para assistir a aula de sexta, que é totalmente dedicada para a resolução de exercícios desse tópico. Lá eu seleciono alguns exercícios das provas mais recentes da VUNESP e resolvo com bastante detalhes para te mostrar que tem várias maneiras de resolver um mesmo exercício e você pode escolher a maneira que você se sentir mais confortável. Então é isso, eu vou ficando por aqui e muito obrigada para você que está acompanhando todas as minhas aulas do canal. Até sexta, pessoal!